Copa Arenagóis eu vou deixar para falar depois que o Vinícius destacar todo o futebol profissional, porque agora ele vem com os destaques do Flamengo para a temporada. Ainda está mexendo no cofre, Vinícius? Com certeza, né, Cleudo Silva? Várias contratações aí dos clubes brasileiros, começando aí pelo São Paulo, né? O São Paulo que confirmou oficialmente aí a contratação, né, que vinha sendo muito badalada aí, a contratação do atacante Arthur, né? São Paulo com a diretoria, que vinha entrando em consenso aí com os representantes do Arthur, que não queria mais permanecer no Botafogo, e eles entraram em consenso aí com relação ao contrato aí de um ano contratual. Ele chega por empréstimo com opção fixada de compra, né? Tem esse adjetivo, né? O Botafogo, por sua vez, vai pagar a maior parte do salário e o São Paulo pagará a menor parte do salário. Se ele desempenhar bem no São Paulo, o São Paulo pagará a maior parte do salário. Foi isso que ficou definido aí com relação a essa questão. E em relação ao Flamengo, o Flamengo está monitorando aí a situação do jogador Marcos Leonardo, né? O jogador que está no Al Hilal da Arábia Saudita, vem se destacando e se protagonizando por lá, com diversos gols na Arábia Saudita, mas não quer permanecer. A gente sabe que é panorama de Copa do Mundo e muitos jogadores estão vindo para cá, para o Brasil, né? Para atuar aí na seleção brasileira. Então aí o Flamengo deve formalizar uma proposta oficial para definir aí a contratação do Marcos Leonardo aí. O Al Hilal, por sua vez, pede um entorno de 250 milhões de reais para liberar o jogador. Ô, louco. É brincadeira? E em relação ao Bruno Henrique, o Flamengo acertou a sua renovação de contrato aí por 2 anos contratuais, né? Estavam discutindo aí com relação a valores. O Bruno Henrique receberá uma compensação financeira em relação ao seu salário. O Flamengo definiu aí a renovação de contrato aí do jogador por mais 2 anos contratuais. O Bruno Henrique que vem se protagonizando, né? Vem se destacando aí pelo Flamengo aí nas eventuais partidas. Tem sido um pilar e uma peça importante aí do Flamengo aí na atual temporada. Ainda ressaltando sobre o Flamengo ainda monitora a situação aí do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique que se destacou aí no amistoso aí contra a Croácia e contra a França, né? E aí o Flamengo vai formalizar uma proposta para contratar o jogador em definitivo, né? O jogador vem sendo monitorado desde o ano passado, né? Mas ocorreu um impasse, né, com relação a valores aí, e o Flamengo deve aí definir a contratação do Luiz Henrique aí e do Marcos Leonardo aí, contratações essas para o meio do ano, né? A probabilidade é que essas contratações elas sejam confirmadas aí no meio do ano, né? E a renovação de contrato do Bruno Henrique, como eu frisei, foi confirmada. 3 notícias importantes para o Flamengo, 3 grandes jogadores, principalmente a renovação do Bruno Henrique, que a galera queria que renovasse mesmo, e também aí o Marcos Leonardo, grandes jogadores que podem ainda mais reforçar a equipe do Flamengo, essa equipe muito forte. O Flamengo está no mercado da bola, correndo aí para contratar ainda mais. O Flamengo foi destacado, o próximo agora, quem será, meu amigo Vinícius? O próximo é o Vasco, né? O Vasco que está sondando aí a possibilidade, né? Está sondando a possibilidade de contratar o volante Thiago Souza, né? Jogador que está atualmente no Racing, né? Vem se destacando aí, se protagonizando aí pelo Racing nas eventuais partidas. E o Vasco está estudando aí a possibilidade da contratação do jogador Thiago Souza, volante, bom volante muito agudo, muito inteligente com a bola no pé. O Vasco, se tornar viável essa contratação, não vai se arrepender, porque é um volante sensacional, um volante realmente espetacular e que vai proporcionar muitas alegrias tanto para o torcedor do Vasco e tanto para o Vasco aí, né, em relação a esse jogador. E o Vasco deve formalizar uma proposta para contratar em definitivo esse jogador aí
para essa temporada aí, especificamente para o meio do ano, Pedro Silva. Muito bem. O Vasco está se mexendo no mercado da bola também. Qual é o próximo que está também se mexendo, Vinícius? O Palmeiras, né, está cogitando aí a possibilidade, né, da contratação do Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus, que já teve passagem marcante pelo Palmeiras e já se protagonizou, né? Já se destacou aí com diversos gols aí com a camisa do Palmeiras, e o Palmeiras hoje está no Arsenal aí, está se destacando por lá, e o Palmeiras deve aí formalizar uma proposta para contratar e deve ter um acordo bilateral aí, né, com os seus representantes para a contratação aí do atacante aí, né, Gabriel Jesus. Ele que tem uma identificação enorme, né, Cleudson Silva, com a torcida do Palmeiras, com o próprio Palmeiras, né, porque o jogador foi formado pelo Palmeiras, então realmente vai proporcionar muitas alegrias aí ao torcedor do Palmeiras, né? Então o Palmeiras aí deve formalizar uma proposta e deve avançar aí nessa negociação, esperando que esse acordo se torne recíproco, que esse acordo se torne bilateral. É o Fluminense? Então vamos, Fluminense. O Fluminense, né, está cotando aí, Cleudson Silva, a contratação do jogador que está sendo muito badalado, né, que é o Hulk, né? O jogador que está atualmente aí no Atlético Mineiro, né? Jogador que está vivenciando aí uma situação inconsistente por lá, não quer permanecer no Atlético Mineiro, e a torcida do Fluminense fez uma enquete, né, nas redes sociais aí, mobilizando aí, né, apoio aí à contratação do Hulk, né? O Hulk que está no Atlético Mineiro vem desempenhando bem, mas não quer permanecer no Atlético Mineiro, não quer renovar o contrato aí com o Atlético Mineiro, está em final de contrato, e a diretoria do Fluminense que deve aí emitir uma proposta oficial aí pelos direitos econômicos aí do jogador aí para o meio do ano. É um jogador fundamental, um jogador muito importante, que creio que vai agregar muito aí na equipe do Fluminense aí, vai somar muito e proporcionar muitas alegrias aí à torcida do Fluminense aí, que tem uma grande expectativa com relação ao jogador Hulk aí. A novela do Hulk é grande, viu? Ele não queria renovar com o Atlético colocou o pé em cima, que queria renovar, ele já estava quase certo com o Fluminense, não deixaram o cara com o Fluminense, e agora volta essa novela de novo. Hulk, Fluminense. Hulk, Fluminense. Que chamego danado, viu? Tem mais alguma aí, Vinícius? Tem mais alguma? Para fechar, né, Cleudson Silva, o Palmeiras está monitorando aí a situação do jogador Luciano Juba, né, lateral esquerdo. Muito bom. Que está se notabilizando, se destacando aí em relação ao Bahia, está fazendo uma grande temporada, né, uma temporada excepcional, uma temporada aí extraordinária aí na equipe do Bahia. E além do Gabriel Jesus, para o meio do ano pode ter também aí o Palmeiras, o Luciano Juba aí, que pode trazer uma nova característica aí ao Palmeiras aí, né? O Palmeiras renovando, né, trazendo uma nova característica em relação ao seu elenco e pretende ir a fundo nessa negociação e confirmar a contratação de forma oficial do Luciano Juba. Muito bem, é o último que tinha? Tem mais algum? É o último. Pronto, daqui a pouco o Vinícius também vai falar sobre a Copa Arena Góes. Meu amigo Vinícius, muito obrigado por mais uma vez você estar conosco aqui ao vivo, trazendo informações importantes. O Flamengo principalmente contratando muito. E o Vasco se mexendo também, o Palmeiras, todo mundo aí atrás de contratações. Muito obrigado. E em outra oportunidade, você está convidado já a participar com a gente. Eu que agradeço, Cleudson Silva. Agradeço aí pelo convite que você fez previamente aí a minha pessoa. Agradeço aí o Odair Cardoso, né, pelo respaldo, pelo grande respaldo aí, a Rádio Intinga FM. Aqui nós destacamos informações aí do futebol profissional, né, sobre clubes que estão se mobilizando, né, aí no cenário nacional, né, e é muito importante aí, né, extremamente importante aí trazer aí essas informações aí para os ouvintes aí que estão sintonizados, né, essa rádio aí tão conceituada aí, que é a rádio 104,9, a Intinga FM, o programa Intinga nos Esportes. Eu quero deixar aqui, Cleudson Silva, antes de terminar, o meu forte abraço aí para a galera do Real Copa 70, né? Grande Fael, né? Excelente profissional aí, vem gerindo a equipe do Real Copa 70 há 20 anos
que ele instituiu essa equipe. Então o Fael vem fazendo assim um grande trabalho, né? É uma grande pessoa que o poder público deveria notar, né? E deveria abraçar, né? O grande Fael aí do Real Copa 70. Vem fazendo um trabalho extraordinário aí, um trabalho excepcional aí, gerindo a equipe aí do Real Copa 70. Então aqui eu deixo o meu forte abraço para ele e o meu forte abraço aí para toda a galera aí do Real Copa 70 aí. Forte abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, o Vinícius. Boa tarde. E outra oportunidade estará conosco aqui ao vivo no Prometidos Esportes. Boa tarde também para o Vitor Luiz, que está conosco, para o Adailton, o Maquininha, grande Maquininha, o Ademar Maquininha, lá na Copa 70. Muito obrigado a todos que estiveram conosco no Instagram do Silva.Cleudo, também no Facebook, nas Ondas Sonoras. Muito obrigado pelo carinho da grande audiência. Eu desejo a todos vocês um abençoado final de semana e também uma abençoada semana na proteção do nosso Criador, do nosso Deus maravilhoso. Na sequência, muito samba e pagode. Depois das 14 horas, o Marlos chega para comandar a nave. Eu estarei por aqui ao vivo nos estúdios, com a permissão sempre de Deus, no próximo sábado, com a permissão do nosso Criador. Boa tarde a todos e até lá. 104.